Fala galera, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem, né? O assunto da aula de hoje é uma continuação daquilo que a gente trabalha dentro de triângulos, tá? Basicamente o que a gente viu de triângulos, galera, até o presente momento, né? Foi aquela parte ali de tipo, lado, ângulo, a figurinha, tá? A gente consegue pegar semelhanças, congruências. A gente viu ali triângulo retângulo, as principais características e propriedades do triângulo retângulo, relações métricas no triângulo retângulo, né? E aí agora a gente vem com uma parte desse estudo de triângulo que a gente chama de trigonometria, né? Trigonometria. O que acontece? A trigonometria ela é uma continuação do estudo de triângulos, aonde ele vai relacionar os lados aos ângulos. A gente já estudou muita coisa de triângulo, tá? E aí agora a gente complementa com esse assunto de trigonometria. É um assunto que vocês têm pela primeira vez lá no Ensino Fundamental 2, lá no 9º ano de vocês, tá? Eu vou tentar fazer bem do básico para poder mostrar principalmente as características que eu gostaria que você visualizasse. Então, o primeiro item ou a primeira figura que a gente estuda dentro da trigonometria é um triângulo retângulo. Então eu vou desenhar um triângulo retângulo qualquer aqui. Vou colocar esse triângulo retângulo aqui, ó. Ele é retângulo porque ele possui esse ângulo reto, correto? Quando eu dou esse nome de triângulo retângulo, a gente já tem algumas características que a gente tem que saber. Por exemplo, o nome desse lado, né, sempre vai ser hipotenusa. Por que vai ser hipotenusa? Porque é o oposto ao ângulo de 90 graus, né? O lado oposto ao ângulo de 90 graus é hipotenusa. Os outros dois lados, os lados que formam o ângulo de 90 graus, a gente chama de catetos. Então aqui é um cateto e aqui é outro cateto. Isso a gente já sabia, por quê? Porque o teorema de Pitágoras, ele é baseado exatamente nisso aqui. A gente fala, o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado do cateto mais quadrado do cateto. Ok, só que qual é a ideia, né? Quando eu tenho um ângulo reto, que no caso é esse ângulozinho aqui, nos sobram dois outros ângulos. Eu vou chamar esses dois ângulos aqui de alfa, esse aqui de alfa, e esse outro aqui de beta. O que isso vai influenciar? Quando eu falo do ângulo alfa, né, isso é importante, esses dois lados, os catetos, eles recebem nomes complementares, vamos dizer assim, né? Por exemplo, se eu falo em relação ao ângulo alfa, esse cateto agora é o cateto oposto a alfa, e esse cateto é o cateto adjacente a alfa. Quando eu falo de beta, né? Estou falando em relação a beta. Esse cateto aqui é o cateto oposto a beta. Esse cateto aqui é o cateto adjacente a beta. Então, por isso que a gente não fala, esse é o cateto oposto ou adjacente. Depende de qual ângulo a gente está tratando, tá bom? E aí, o que tem de importante nisso aqui? E agora que está a parte, vamos dizer assim, mais bacana, né, desse estudo. Vamos supor, eu vou pegar esse cateto aqui e eu vou traçar segmentos paralelos a ele, né, dentro desse triângulo. Por exemplo, se os dois são perpendiculares a essa base, eu já estou garantindo que eles são paralelos, né? O que acontece? Quando eu tracei esse outro segmento aqui, eu peguei aquele meu triângulo grande e eu consegui montar um triângulo um pouquinho menor dentro dele. Só que o ângulo de 90 graus é igual nos dois, né? Não é o mesmo ponto, mas a gente sabe que os dois valem 90. Esse ângulo alfa, ele não mudou, ele pertence aos dois triângulos. Como consequência, né, a gente sabe o quê? Se a soma dos três tem que dar 180, né? Eu tinha 90, alfa e beta. Então, obviamente, a gente tem aqui, né, a necessidade de que
esse ângulo ele também vale beta. Em outras palavras, né, eu tenho dois triângulos, um grandão e um pouquinho menor, que são semelhantes. Por quê? Porque eles possuem os mesmos ângulos. Eu vou aqui fazer mais um segmento, né? Olha só. Mais um segmento paralelo. O que a gente sabe a respeito, né, desse triângulozinho que a gente tem aqui? Os três triângulos que eu desenhei têm ângulo de 90 graus. O ângulo alfa pertence aos três, né? Mas esse ângulo aqui eu posso afirmar com certeza que vai ser igual a beta. Esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse, tá? Eu vou fazer aqui rapidinho a mesma figura, né? Só para a gente discutir um outro detalhezinho aqui. Eu vou desenhar, é o mesmo triângulo grande que eu tenho ali, então eu vou pôr os mesmos ângulos, né? Ó, aqui vale 90 graus, aqui vale beta, né? A gente já sabe, e aqui vale alfa. O que eu vou sugerir agora? Ao invés de fazer paralelo ao cateto que está na vertical, eu vou fazer um segmento paralelo ao cateto horizontal. E eu sei que aqui vai formar 90 graus. O que acontece, né? Eu tenho um outro triângulozinho aqui que tem 90 graus, igual a esse aqui. O ângulo beta pertence aos dois. Então, em consequência, esse ângulo também deve ser alfa. Uma das formas de a gente demonstrar isso seria, né, o teorema de Thales, mas não vai ser necessário. O que eu quero dizer com isso? Né? Que, por exemplo, nesses três triângulos que eu tenho aqui, o maior, o médio e o menor, assim como também esses dois, né? Esse aqui vai ser igual ao maiorzão aqui, mas esse outro menorzinho, todos eles são semelhantes. Todos eles possuem lados proporcionais, porque essa é a ideia de semelhança, tá? Então vem o estudo da trigonometria e diz o seguinte: olha, eu consigo relacionar os lados de qualquer triângulo de acordo com os seus ângulos. E para isso a gente chama de, né, razões trigonométricas. Razões trigonométricas. No qual a gente já estudou, a gente vai só revisar isso, né? Quantas razões trigonométricas nós temos? A gente tem 3 razões trigonométricas, tá? Deixa eu só pegar a caneta no meu bolso. A primeira razão, seno. Toda vez que eu falar seno, eu preciso me relacionar a seno de um ângulo, tá? Normalmente não um ângulo reto, então a gente vai falar seno de alfa ou o seno de beta. Como é que eu calculo o seno? Essa razão trigonométrica é dada pelo cateto oposto divididos pela hipotenusa. Segunda razão trigonométrica é o cosseno, que vai ser a divisão ou a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. A terceira razão que a gente tem é a tangente, que vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Essa razão trigonométrica eu já vou, né, dar um spoiler para vocês aí, de que a tangente, eu vou representar aqui tangente, também pode ser calculada como o seno sobre cosseno. Galera, vou falar novamente um detalhe. Quando eu falo seno é sempre seno de um ângulo, cosseno é cosseno de um ângulo, tangente é tangente de um ângulo, tá bom? O que acontece? Olha só, vamos vir aqui na figurinha. Vou chamar a minha hipotenusa de A, B, meus catetos B e C, tá? Estou pensando aqui no triângulo grande. Se eu estou pensando no triângulo grande, eu posso afirmar o seguinte detalhe. O seno de alfa é igual a B sobre A. O cosseno de alfa, ó, cateto adjacente sobre hipotenusa, C sobre A. Tangente de alfa é igual ao cateto oposto, que é B, sobre o cateto adjacente, que é C. Ok? Pensando nesse triângulo, tá, gente? Estou usando o triângulozão aqui grandão. Qual é o detalhe? Eu tenho como calcular também em relação a beta.
seno de beta. Se eu quero calcular o seno de beta, eu preciso do cateto oposto de beta, que é o C, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é a mesma que o outro, então é o A. Cosseno de beta. Cosseno de beta é igual ao cateto adjacente, que é o B, sobre a hipotenusa, que é o A. E tangente de beta vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, C sobre B. Ok? Qual é o detalhe? Eu chamei aqui de A a hipotenusa, B cateto, C cateto. Se eu parasse para pensar nesse triângulozinho menor, concorda comigo que eu estou diminuindo esse meu cateto, valia C, estou diminuindo o cateto, estou diminuindo também esse cateto, porque tudo valia B, agora vale um pedacinho menor, e também estou diminuindo a minha hipotenusa, porque a hipotenusa era tudo isso aqui, está pensando menor. Essa redução dos catetos e da hipotenusa, como eu não mudei os ângulos, elas mantêm a proporção calculada dentro da razão trigonométrica. Então, se eu pegar essa medida aqui, em relação ao alfa, cateto oposto sobre a hipotenusa, que vai ser essa outra medida aqui, que a gente não sabe os valores, com certeza vai ter essa proporção de B sobre A. Se eu conheço a proporção de B sobre A, eu sei quanto vai valer a razão entre esses dois lados do triângulo. Tá certo? Galera, espera só um segundinho aqui que eu vou apagar. Eu resolvi deixar o desenho e deixar essas relações para a gente poder pensar melhor. Tá? Eu apaguei o meio aqui, onde eu estava mostrando as razões trigonométricas. A minha pergunta para vocês é: o que sabemos a respeito de alfa e beta? Alfa e beta são os ângulos agudos de um triângulo retângulo, correto? O que eu gostaria muito que vocês conseguissem enxergar, porque a hora que eu enxergo isso, as coisas talvez fiquem um pouco mais claras, né? Eu vou pegar esses três ângulos. Se eu pego 90 graus mais alfa mais beta, são os três ângulos de um triângulo, a soma dos três ângulos tem que dar 180. Esse 90 que a gente conhece está positivo, passa para o outro lado negativo. Alfa mais beta é igual a 180 menos 90, vai dar 90 graus. E isso aqui, de certa forma, ele traz um detalhe bacana, porque, dois ângulos que somados dão 90, a gente tem uma classificação para eles. Alfa e beta são complementares. E onde eu quero chegar com isso? Naquilo que a gente pode visualizar aqui. Olha só. Seno de alfa é B sobre A. Cosseno de beta é B sobre A. Quando eu tenho ângulos complementares, se eu conheço o seno de um, o cosseno do outro é igual. Seno de beta é C sobre A. O cosseno de alfa, que é o complementar de beta, também é C sobre A. Por último, professor, e a tangente de um é igual a tangente do outro? Não. A tangente de um é o inverso do outro. Se tangente de alfa é B sobre C, tangente de beta é C sobre B, né? A gente inverte quem está em cima e quem está embaixo. Então, existe sim uma relação entre as tangentes, tá? Por que eu quero dizer isso? Porque existe uma quantidade de exercícios que fala para mim o seguinte: conhecendo o seno de 20 graus, determine o cosseno de 70. Se eu conheço o seno de 20, eu consigo calcular o cosseno de 70. Por quê? Porque eles são iguais, né? Eu consigo demonstrar, não preciso nem calcular, eu simplesmente dou o resultado. Então, sempre que eu tiver dois ângulos complementares, o seno de um é o cosseno do outro, seno de um é o cosseno do outro. O cosseno de um é o seno do outro. E as tangentes são inversas, tá bom? Uma aulinha extremamente rápida. Tentei ser o mais direto e demonstrativo possível. Por quê? Porque a gente precisa, nesse momento, ter a noção, né, das razões trigonométricas. Razão é uma fração, então as frações que a gente tem dentro da trigonometria relativas ao triângulo retângulo. Tá bom? Resolvam exercícios que trabalhem essa ideia básica, onde ele dá um triângulo, dá lá um ângulo alfa qualquer, e se ele der as três medidas, eu consigo calcular, né, o seno do ângulo, o cosseno do ângulo e tangente do ângulo. Tá certo, galera? Uma dica:
se ele me der um triângulo retângulo, onde eu conheço apenas 2 lados, eu consigo calcular o terceiro lado com o teorema de Pitágoras e depois eu aplico a trigonometria. Tá certo? Pessoal, até a próxima aula. Eu espero que tenha ficado bem claro para todo mundo, tá? E vejo vocês aí em outro momento. Até mais!